Olá, amigos. Vamos dar sequência, continuidade à nossa legislação penal especial. É o momento derradeiro de concluirmos os crimes contra o consumidor. Nós vimos já os crimes em espécie, as tipificações, as características, e agora nós vamos então partir para as disposições gerais. Na lei dos crimes contra o consumidor, as disposições gerais elas vêm depois dos crimes em espécie, né? Bem diferente, por exemplo, do que nós vimos nos crimes ambientais. Bom, dando sequência, meus caros, a gente entra agora no artigo 75. Artigo 75. O artigo 75 é um artigo relacionado àquilo que nós chamamos de, olhem aqui, concurso de pessoas. Concurso de pessoas ou concurso de agentes. Toda vez que aparece a palavra concurso, o que a gente sabe? Mais de um. Então, a gente sabe que esse artigo, o 75, ele vai tratar de uma pluralidade de agentes. No polo ativo, vai ter mais de um indivíduo. Então, diz aqui quem. Quem é indeterminado. Quem se refere a qualquer pessoa. Certo? De forma livre. Como é que eu sei que é de forma livre? Quem? De qualquer forma. De qualquer forma, de qualquer maneira. E esse qualquer forma pode ser como, pessoal? Pode ser induzindo. O que é o induzir? Induzir é fazer nascer a ideia na cabeça de alguém. Pode ser instigar. O que é instigar? Instigar é reforçar uma ideia já existente. Pode ser prestando auxílio, dar contribuição material. Mas tem um detalhe nesse crime, nesse artigo. Tem um detalhe nesse artigo. Essas pessoas aqui, do artigo 75, elas não cometem o tipo penal. Por exemplo, a pessoa do 75, ela não faz publicidade enganosa, fazer afirmação falso enganosa. Ela não deixa de emitir nota fiscal não, certificado de garantia, não. Ela é partícipe, ela contribui para o crime, mas sem praticar o verbo nuclear. Como, por exemplo, no homicídio. O autor do homicídio é quem mata, é quem dá o tiro, é quem esfaqueia, é quem asfixia. Esse é o autor. O partícipe, ele contribui com o autor, mas ele não pratica o verbo. Ele empresta a arma, ele fornece o lugar do cativeiro da vítima, ele contribui de alguma forma. Esse é o partícipe. O artigo 75 está se referindo a esse cara, ao partícipe dos crimes contra o consumidor. Então aqui diz, quem de qualquer forma concorrer. Essa palavra concorrer, certo? Concorrer mostra a pluralidade. Vocês vão fazer um concurso público. Vocês estão concorrendo sozinhos? Quem dera, não é verdade? Quem dera que estivessem concorrendo sozinhos. Não estão. Vocês não estão concorrendo sozinhos. Então, se fala concorrer, é evidente que é mais de um. Concorre para... Deixa eu voltar para a caneta vermelha. Concorre para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses cominadas, na medida de sua culpabilidade. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que se eu convencer um lojista a não entregar o certificado de garantia, eu vou receber a mesma pena que ele. Eu vou receber a mesma pena que ele. Da mesma forma. A gente chama isso de teoria unitária ou monista. Então, se por acaso perguntarem na tua prova, certo? Saibam que o artigo 75 adota a chamada teoria unitária ou monista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos aqueles que cometem um crime envolvendo o consumidor vão responder pelo mesmo crime nas mesmas penas. Claro, na medida de sua culpabilidade. Por exemplo, se um dos envolvidos for menor de 21 anos, o Código Penal diz que ele merece uma atenuante. Ele vai ter atenuante, o outro não. Mas a pena é a mesma, certo? Cuidado em relação a isso. É a mesma teoria do Código Penal. Aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V, um copiar e um colar. Tá? Agora vem uma coisa interessante aqui. Uma coisa muito interessante. E eu vou destacar em azul. Eu vou destacar em azul. Bem como diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Só que eles vão responder como pessoa física, não como pessoa jurídica. Por quê? Porque pessoa jurídica só é punido nos crimes ambientais. A lei do consumidor não traz previsão das penas para as pessoas jurídicas, como a lei do meio ambiente faz. Então essas pessoas vão responder na forma de pessoa física e se tiver nexo causal com o crime cometido. Se elas não tinham sequer conhecimento, a conduta delas é atípica. Elas não vão responder criminalmente. Nada impede que elas venham a responder na esfera administrativa, certo? Cuidado com isso, então, relacionado ao artigo 75. É um artigo genérico, mas ele é de suma importância. Saímos dele. Entramos no 77. Aliás, 76. O 76, amigos, são as chamadas circunstâncias agravantes. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código. Eu já cansei de dizer para vocês em outras aulas, em outras situações, certo? O que são agravantes, né? São situações que envolvem o fato, sem adentrar no crime, sem adentrar no tipo penal, mas que serve para quê? Para elevar a pena. Então vamos botar aqui duas características. Serve para uma flechinha elevar a pena. Certo? Outra característica. Não pode ultrapassar a pena máxima prevista para o crime. Se o crime tem pena, por exemplo, de 6 meses a 2 anos, por mais agravante que exista, a pena não pode passar dos 2 anos. Se já na fixação da pena base
Chegou nos 2 anos, isso aqui é irrelevante. Isso aqui não interessa. Certo? É irrelevante, não interessa. Pegaram? Certinho, pessoal? Cuidem em relação a isso, tá? Cuidem em relação a isso, então. Bom, mas o juiz, entre 6 meses e 2 anos, o juiz aplicou 2 anos e 4 meses. Agora ele vai para as agravantes, que podem aumentar. Aumenta quanto? É critério judicial. O juiz vai estabelecer, no caso concreto, quanto vai ser o aumento da pena. O único embate que ele tem, o teto que ele tem, é a pena máxima do crime. Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. Eu estou gravando essa aula no mês de julho de 2020. Nós estamos no meio de uma pandemia, certo? No meio de uma pandemia, onde o isolamento está prevalecendo, onde os comerciantes estão com grandes problemas e os consumidores também, certo? A dificuldade está para todo mundo. Se aproveitar dessa grave crise econômica, certo? Ou da calamidade, faz dele merecedor de que a pena seja elevada, pela covardia, né? Por se aproveitar dessa situação, certo? Outra agravante, ocasionarem grave dano. Você sabe que tem crimes, aliás, a maioria dos crimes contra o consumidor, eles não geram lesão ao bem jurídico. Eles geram, na verdade, um perigo de lesão. Quando, por exemplo, um lojista não entrega o certificado de garantia, qual é o perigo? É o perigo de, quando o consumidor precisar utilizar a garantia, ele não vai conseguir, porque ele não tem a certidão. Certo? Então, não entregar é o crime. Se por acaso ele precisar usar e não puder, gerou grave dano. Aí, além do crime, vai incidir agravante. Se individual, talvez o juiz agrave em 1 ou 2 meses. Se for coletivo, ele pode agravar em 4 ou 5 meses. Desde que respeite, claro, como eu já disse para vocês, o teto, né? Desde que respeite o teto do crime. 3. Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. Bom, amigos, aqui, né, a dissimulação auxilia muitas vezes vendedores, certo? Vendedores dissimulam, certo? Criam falsas esperanças, falsas características. Se isso não constituir um crime contra o consumidor, vai, por exemplo, agravar a pena. Dizendo assim, por exemplo, não, olha, não precisa de certificado de garantia, la garantia sou eu, certo? Isso também aumenta. Ah, professor, se incidir uma agravante, não pode incidir as outras? Não. Pode ser que, num caso concreto, incida todas as agravantes que os senhores estão vendo aqui. Certo? Quando cometidos, e aí nós vamos ter agora 2 situações. Por servidor público. Isso mostra, pessoal, certo? Que existe relação de consumo também por servidor público. Uma pessoa pode ser consumidora também. Querem um exemplo? Banco. O servidor público, certo? Ele vende produtos, seguro de vida. E é claro que nós estamos falando aqui de um servidor, de um concursado. Então, por servidor pública, ou é alternativo, por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima. Vocês já devem ter visto em alguma situação, né,
que o Código de Defesa do Consumidor sempre vai proteger o lado do consumidor pela sua hipossuficiência. Ou seja, por ele estar numa situação, certo? Numa relação inferior à do lojista. Pelo menos assim vai se pressupor. Quando isso ficar provado, a agravante vai incidir. Por abuso desse poder econômico. Posso até chamar assim, por servidor público ou por abuso extrapolar o seu poder econômico, que muitas vezes também pode ser um fator desencadeante para ilícitos da relação de consumo. Letra B. Em detrimento, quando fala em detrimento é em prejuízo, certo? Em detrimento é em prejuízo de operário ou rurícola. Operário, quem atua, muitas vezes nas indústrias. Rurícola, aqueles trabalhadores rurais. De menor de 18 ou maior de 60. Certo? 16. Incide agravante. Por quê, meus amigos? Porque, em tese, é mais fácil de ludibriar. E, dependendo do que está acontecendo, pode gerar danos maiores, inclusive morais. Maior de 60, certo? É em respeito ao idoso. Em respeito ao estatuto do idoso. Ou de pessoas portadoras de deficiência mental, interditadas ou não. Aqui, meus amigos, claro, é porque elas têm reduzida a capacidade de resistência. Elas não têm a mesma condição, certo, de discernir o certo e o errado, de perceber que existe alguma coisa ali que não está realmente adequada. Cuidamos isso, certo? Inciso 5. A última agravante, serem praticados em operações que envolvam alimentos. Concordam que alimento é um produto essencial? Começa por aí, Alimento é um produto essencial. Medicamentos é essencial demais. Imagina, por exemplo, pessoal, medicamentos para câncer, ou medicamentos para hipertensão, para diabetes, medicamentos para doenças crônicas, certo? Falsificar medicamentos, inclusive, é crime do Código Penal, do artigo 270, e inclusive é crime hediondo. Aqui é praticados em operações ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Então, alimento e medicamento são apenas exemplos. São apenas exemplos que a gente pode ter. São os principais, mas podem existir outros também. Certo? Que voltam às necessidades pessoais. E assim, as agravantes também foram as agravantes. Artigo 77. O artigo 77 não tem maiores problemas para nós. O artigo 77, meus amigos, ele se refere à pena pecuniária. Pena pecuniária é multa. Vocês lembram que alguns crimes, a pena de detenção pode ser cumulada com a multa. O juiz aplica a pena privativa de liberdade e aplica a multa. Em outros crimes, ele aplica a pena privativa de liberdade ou ele aplica a multa. A multa leva esse nome, pena pecuniária, vem de pecúnio, dinheiro. Prevista nessa seção. Que seção nós estamos falando? Dos crimes contra o consumidor. Por quê, pessoal? Porque dentro do CDC, dentro do Código de Defesa do Consumidor,
Nós temos duas espécies de multa. Aquela multa do PROCON, aquela multa administrativa. E nós temos a multa dos crimes, que é a multa criminal, certo? O artigo 77, ele está falando da multa criminal, da multa penal, certo? Cuidado, por isso que diz, previsto nessa seção, fixada em dias multa. Muitos vão perguntar, professor, o que são dias multa? Dias multa é um critério que o juiz utiliza, cuja regulamentação está lá no Código Penal brasileiro. Então não nos interessa, entendeu? Existe o valor de um dia multa, que é calculado lá, um dia multa, certo? E aí o juiz pode aplicar de 10 a 360 vezes o valor do salário mínimo, enfim. É uma regra de dosimetria da pena de multa do Código Penal. Aqui também, então, é dias multa, correspondendo ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Então, se são 3 meses o mínimo, então nós vamos ter o mínimo de 90 dias multa. Se cada dia multa for um salário mínimo, nós teremos uma pena pecuniária, uma multa de 90 salários mínimos. Certo? Cuidem isso. Na individualização dessa multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. O artigo 60, parágrafo 1º é como o juiz estabelece os dias multa. Como não nos interessa, como é irrelevante para a nossa prova, nós não precisamos adentrar nele. Nós não adentraremos nesse ponto. Certinho? Muito bem. Artigo 78. Além das penas privativas de liberdade de multa, lembrando que não há reclusão aqui, a pena privativa de liberdade é a detenção e a multa, podem ser impostas cumulativa, mais ou alternadamente, ou observado o disposto nos artigos 44 a 47 do Código Penal, que são situações, por exemplo, que o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Então, essas três aqui, ó, 1, 2, 3, levam esse nome. São as chamadas penas restritivas de direitos. Em alguns casos, o juiz pode aplicar só elas também, ou junto com a detenção e a multa. Interdição temporária de direitos. Imagina, pessoal, proibição de licitar com o poder público. É um exemplo. Publicação em órgãos de comunicação de grande circulação à audiência, às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos e a condenação. Isso aqui, pessoal, é a fazer a publicidade às avessas, né? É ter que botar no jornal, certo? Que houve a punição por crime contra o consumidor. Tem lojista que prefere pagar a multa do que sofrer essa sanção aqui. Porque ela pode destruir uma reputação de uma empresa. Vocês vão de concordar comigo. Certo? E, claro, a prestação de serviços à comunidade, como a gente sabe que é a modalidade clássica de pena restritiva de direitos. A forma tradicional. Penúltimo artigo. Artigo 79. O artigo 79 atualmente não tem aplicabilidade.
fala em valor da fiança. O que é a fiança, pessoal? Fiança é uma caução, é uma garantia para que o indivíduo possa responder o processo em liberdade. O problema é que esses crimes todos são de menor potencial ofensivo, da Lei 9.099 de 95. E esses crimes não há prisão em flagrante, logo não há fiança. Certo? Não há fiança. Então esse artigo 79, ele está prejudicado por essa razão. Todas as pessoas que são, como eu posso dizer, surpreendidas cometendo esses crimes, elas até podem ir para a delegacia, mas não vai ser arbitrado a fiança. Vai ser lavrado um termo circunstanciado e elas sairão pela porta da frente. Elas sempre vão responder o processo em liberdade, certo? A fiança era uma garantia para que a pessoa não fugisse se condenada. Quando absolvida, o valor era devolvido, quando condenada e se apresentasse, era devolvido, reduzido custas, danos, etc. Nas infrações de que trata esse código, será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito. Não vai haver inquérito. Crime de menor potencial ofensivo não tem inquérito, certo? Fala em BTN, certo? O juiz pode reduzir até metade o valor, aumentar até 20 vezes, pode deixar o 79. Vamos fechar? Vamos fechar com o 80. Último artigo, artigo 80. O resto que vem dos crimes contra o consumidor não nos interessa, porque o que nos exige são os crimes contra o consumidor. Outro detalhe importante que eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês se deem conta, é que o que veio antes dos crimes contra o consumidor é a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. No processo penal, atinente aos crimes previstos nesse código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, pessoal, cuidado, se houver relações que envolvam contravenções que envolvam relações de consumo, não está na Lei 8.078 de 90. Não está. Como é que eu sei que não está, pessoal? Porque eu já disse para vocês, todos são crimes. Não há contravenção nenhuma, certo? Poderão intervir como assistente do MP os legitimados indicados no artigo 82, 13 e 4, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo legal. A denúncia tem 15 dias para ser oferecida. Se ela não for oferecida, o ofendido, a vítima do crime, pode entrar com ação. E isso é chamada ação penal privada subsidiária. Se porventura o ofendido, a vítima, quiser reforçar as chances de condenação, ela pode entrar com um pedido de habilitação para se habilitar ao MP e os dois então atuarem na acusação. Isso também é possível, é isso que determina o artigo 80. Certinho? E assim, meus caros, a gente põe termo, põe fim a mais uma lei especial, que são os crimes contra o consumidor. E para os senhores, me resta agora apenas um tema. Mas eu aposto com vocês e eu ouso dizer que de todos é o mais importante. O famoso pacote anticrime. Está na moda, vai cair na prova e nós temos que dominar, destrinchar. Então, a partir do próximo bloco, é pacote anticrime na veia. Certo? Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.